Boa tarde, boa noite, bom dia, meu povo e minha pova. Bom, eu ainda tô sumida, porque eu tô correndo aqui atrás de conseguir, né, como vocês sabem, entregar a casa do pai. Tô lutando todos os dias, tô aqui trabalhando, a gente tá correndo atrás. Um dia eu vou chegar aqui e vou dar essa ótima notícia para vocês, que eu consegui devolver a chave do meu pai, da casa do meu pai. Mas eu tenho uma notícia muito boa para vocês hoje, tá? Isso me deixou muito feliz. Hoje eu encontrei meu pai quando eu estava vindo para o trabalho e pelo menos eu cumprimentei ele primeiro, ele respondeu rispidamente, mas ele respondeu. Antes ele me via na rua, ele atravessava, ele corria e a gente trocou um assuntozinho ou outro assim, bem rápido. O ônibus veio, eu fui para não esticar muito o assunto. Mas já é um bom sinal, mas eu queria poder mesmo chegar e falar assim: aqui, pai, toma a chave da sua casa. Aqui, pai, toma a chave da sua casa. Obrigado por tudo e que o Senhor te abençoe por esse tempo que o Senhor deixou eu viver na tua casa. Mas ainda não chegou esse dia. Mas o dia que chegar, é capaz de eu filmar e colocar aqui para vocês. Mas hoje o assunto que eu trago para vocês não é sobre mim, tá? Uma querida me procurou pelo meu privado e falou assim: olha, você conta tão bem a sua história, será que você não poderia falar um pouquinho da minha, que pode até ajudar outras mulheres que hoje se encontram nessa situação? Eu hesitei um pouquinho porque eu fiz esse canal para desabafar sobre mim, né, sobre o meu drama, porque às vezes eu não tenho ninguém para conversar. E falando aqui com vocês me ajuda um pouco. Mas eu percebi que se o meu canal está atingindo outras mulheres e elas estão tendo confiança de me chamar e conversar, eu acho que é válido. Então ela me contou uma história que em 2015 ela estava passando por um divórcio muito conturbado e aí tentando aprender inglês, porque eu acho que ela queria ir embora para os Estados Unidos. Num desses aplicativos, ela para aprender inglês, ela conheceu um paquistanês e já de cara ele já falou que amava ela, que ela era tudo na vida dele e que queria casar com ela, mas que não tinha como ele vir para o Brasil, que sugeriu que ela fosse. E como na época ela estava com crianças pequenas, ela disse que o ex-marido dela nunca assinaria para ela ir embora para um país desse com duas crianças, e ela falou que nunca deixaria os filhos para trás. E aí eles tentaram de várias formas. As ideias lá que ela me passou, mas é muito grande, eu vou tentar resumir, trazer a alternativa mais correta que, assim, que ela conseguiu foi a tal da carta convite. Ela pesquisou, ele explicou para ela que ela nunca tinha ouvido falar na vida desse negócio aí de carta convite. Aí ele ensinou como é que fazia e tal, que um outro amigo dele estava aqui no Brasil e conseguiu através da carta convite. A primeira tentativa a embaixada negou, aí tiveram que esperar mais 6 meses. Isso foi no ano de 2015, né? Que eu falei. Tiveram que esperar 6 meses. Então, quando foi em 2016, a embaixada aprovou. E logo que aprovado, o paquistanês já estava desembarcando aqui no Brasil. E aí ela foi até o aeroporto para conhecer ele e tal. E não tinha outra alternativa, levou ele para casa. Gente, ela me contou que foi tudo muito diferente do que ela estava acostumada com o esposo. E assim, ele foi muito respeitoso com ela nesse período, de uma semana até casar na tal mesquita. Ela disse que ele foi muito respeitoso, dormiu num quarto, ela no outro. Eles passearam, Maria me contou que eles passearam, que eles curtiram, né, uma semana assim como dois amigos mesmos, mas sem nenhum toque, nada, porque ele disse que só casando. Aí chegou o dia do casamento, na mesquita, para que depois eles pudessem fazer o casamento no civil, porque ela ainda estava em processo de divórcio, e ela explicou isso para ele várias vezes, mas ele
Não entendi que tinha que esperar sair o divórcio para casar no civil. Mas assim, até o final da história vocês vão ver que Deus sabe de todas as coisas. E aí, quando chegou no dia do casamento na mesquita, ele não se arrumou adequadamente, como ela pesquisou começou a pesquisar a cultura, né? E ela contou que ele não se arrumou, assim, adequadamente, que ele foi, uma roupa que ele dormiu, ele foi casar. E ela tinha mandado comprar um vestido, foi toda bonita, e ele foi de jeans e uma blusa de malha normal. Ela pedindo para ele colocar uma roupa mais formal, ele falando que não, que assim estava ótimo. E assim ela foi, fizeram o casamento, casaram, e dali ele começou a mudar com ela. Totalmente, sabe? Começou a não querer ter nada com ela fisicamente, começou a repudiá-la. A mala que ele trouxe ficava trancada, tinha um segredo, ela não sabia o que tinha ali. Ele começou a chamar os amigos na câmara e falava em Punjabi, eu acho, a língua lá do Paquistão. Ela não entendia bulufas, ela queria falar com a mãe, com a irmã, com o gato, com o papagaio, e ele dizia, não, mamãe, tipo, não, eles conversavam por tradutor. E o que aconteceu? Mais ou menos 4 meses que ele estava aqui com ela, ele tentando arrumar emprego, não conseguia, a carta convite, na verdade, venceu, eles foram renovando. Ela me explicou mais ou menos as manobras que ela fez, não cabe a mim falar aqui. E ele, acho que ele já achou que, aí ela foi tentar providenciar alguns documentos para ele, e ele já achando que já era brasileiro, ele falou assim, olha querida, me leva até o aeroporto, que um amigo meu chegou e eu quero recebê-lo. E ela, coitada, inocentemente, levou ele. E ele carregando a mala trancada. Gente, ela falou que tantos anos depois, e ela não sabe que estava trancado naquela mala. E os irmãos dela sugerindo, é uma bomba, é um míssil, é alguma coisa. Porque quem que vem para casa dos outros e fica com a mala trancada? E aí ele falou assim, você me leva até o aeroporto? Aí ela falou assim, claro, meu amor. Gente, nesse meio tempo, deixa eu te contar, eles traduziram os documentos para o casamento. E isso, ó, é money traduzir documento. Já pensou traduzir documento, pagar um tradutor juramentado? É money. E ele pegou esse documento traduzido, colocou na mala e trancou, mas ela não viu que ele tinha feito isso. E ela falou assim, mas por que você vai levar essa mala para o aeroporto? Meu amigo pediu, porque ele quer colocar as coisas dele, alguma coisa assim, ele trouxe alguma coisa, trouxe presente. Sei lá, a explicação que ela falou foi mais ou menos essa. E ela Maria se dirigiu até o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro com esse paquistanês. Ai, meu Deus, Maria, me perdoa. A história não é para rir. Mas eu desconfiaria na hora. Mas, né, Maria foi inocente e foi até o Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro. Marido de Maria, paquistanês, o príncipe, que ela achou que ia viver uma história, um conto de fadas paquistanês. O príncipe paquistanês falou, Maria, estou com sede, vai comprar água, vai comprar um refrigerante. E assim ela faz. Quando ela volta, cadê ele? Cadê o príncipe? Cadê o marido? Cadê a mala? Sumiu no aeroporto. Desapareceu.
Esse príncipe devia ter aí uns 26 anos, Maria já estava com 40. Ele desapareceu, sem deixar rastro. E ela procurando igual uma desesperada, ela indo em tudo quanto é local. E nada, nada. Ela entrou em desespero total e ela ligando para ele não atendia, e ela mandando mensagem, ele não atendia. Por fim, ela falou assim: eu vou da Polícia Federal porque devem ter te sequestrado, você está visualizando e não responde. Aí ele falou assim: não, meu irmão me falou, o amigo que estava na mesquita. Lembra aquela mesquita que a gente casou? Vai lá, sai aí do aeroporto e vai lá. Maria pega um Uber, um táxi, e vai até a mesquita. Chegando lá, o Cher vem recebê-la, isso já 10 horas da noite, coitada. E ele fala para ela: olha, você caiu num golpe. Ele não veio aqui. Eu não, no dia que você se casou, eu achei que poderia ser uma pessoa honesta. Mas se ele fez isso com você, provavelmente ele ou ele está com outra, ou ele viu que você não tem uma condição financeira boa para dar vida boa para ele, para a família dele lá no Paquistão, e foi embora. Maria não acreditava, Maria chorava, 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 chorava. E eles a colocaram num táxi e a mandaram para casa. Chegando em casa, aí nisso o celular já tinha descarregado, aquela coisa toda. Chegando em casa, que ela foi tentar olhar as redes sociais, ele já tinha bloqueado ela de tudo. O plano dele era, como ela disse que ia na Polícia Federal e todo mundo sabe que no aeroporto tem, eles iam olhar a câmera, o plano dele era tirar ela ali do aeroporto naquele momento. E Maria, desesperada, ele bloqueou, ela achando que ele tinha sido sequestrado, que ele tinha sido enganado, menos que a Maria mesma tinha sido enganada. Ela procurou pelos documentos que ela traduziu, não estava. Não tinha rastro daquele homem. E ela lembrou que ele ficava escrevendo cartas, Ele tinha um caderno dela que ele escrevia, e ela começou a procurar esse caderno e pediu alguém para traduzir. E ele estava dizendo que ele falava com a mamãe, a mãe dele, acho que é a mamãe, né, que eles falam, não. Ela me falou, mas que ela não era nada do que ele pensava, que ela era um engano, que ela era pobre, que é onde ele estava parecia uma favela, como se o Paquistão, quem está lá no Paquistão, vindo atrás de brasileira que vive num palácio do Aladim, que ela era pobre, que ela só queria se divertir com ele, que ele não queria ela. E a prima, que era prometida dele, ele pedindo para a prima esperar, entendeu? Ele já saiu de lá, pelo que eu percebi, casado. E por isso que ele não queria colocar foto de pompas e circunstâncias, para eles entenderem que era só um casamento arranjado, que ele não estava se casando feliz. O que aconteceu? Ele bloqueou, ela conseguiu lá, não sei se fez, acho que fez um fake falso e entrou na conta dele. Ele ainda continuava no Brasil e ia se casar com quem? Uma amiga que dava dicas para ela, que já tinha tido um relacionamento com um paquistanês e ficava dando dica para ela. Os documentos que Maria traduziu, Maria sustentou esse homem, Maria ensinou o português para esse homem, Maria arrumou trabalho para esse homem, e esse homem ia se casar com uma amiga que estava ajudando ela. Enfim, meninas, abram o olho. Não existe esse negócio de príncipe árabe, paquistanês, indiano e afins. Se nós, aqui no Brasil, os nossos brasileiros, que nós conhecemos a cultura, sabemos quem é, já é difícil tantos divórcios no Brasil, imagina com uma cultura diferente, com hábitos diferentes e com malandragens em Punjab.
entende bulufas do que eles estão dizendo. Então, abram os olhos, parem de ficar caçando príncipe na internet, parem com isso, tá? Eu não tô aqui para julgar, não tô aqui para condenar ninguém, mas Maria não teve um final feliz, tá? Tá com o psicológico abalado, tá totalmente destruída psicologicamente, mentalmente. Isso aconteceu lá, 2015, 16. Ela até hoje não consegue se relacionar com ninguém. Então fica aí um alerta, tá? Eu não tô aqui para desiludir ninguém. Se você é casada com algum estrangeiro, árabe, afins e é feliz, parabéns. Mas eu tô relatando o que me pediram para falar, tá? Então, meninas, cuidado, tá? Quando o cara vem com o negócio de eu te amo, você é minha esposa, a gente vai ser feliz para sempre, principalmente quando houver uma diferença de idade gritante. Principalmente quando houver uma diferença de idade gritante. Esses caras vêm pra cá pra dar vida boa, para as mulheres que têm lá, pra mãe, pra família, pra esposa lá no Paquistão, nas Arábia, entendeu? Então, gente, vamos colocar o pezinho no chão. Você tá aí com 50, com 60 anos, fica caçando um homem de 20 e poucos anos que fala punjabi, que fala arabês. Por favor, tá? É só uma dica, tá bom? E aí, se você também confiar em mim, quiser me mandar a sua história, pode ter certeza que o seu nome será mantido, a sua identidade será mantida no mais absoluto sigilo. Um beijo da Plena e por hoje é só. Fiquem com Deus.